Imagens ao vivo da Arena da Baixada. Daqui a pouquinho, dentro de 25 minutinhos, a bola começa a rolar. Vai começar a decisão mata-mata, oitavas de final, Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Botafogo, duas equipes em boa fase, prometendo um ótimo jogo de futebol na decisão de 180 minutos. E atenção, o Botafogo com algumas mudanças em relação ao time que vinha jogando e vem liderando o Campeonato Brasileiro. Contra o Galo, o outro Atlético, o Luiz Castro já tinha feito isso e o time venceu. Pois o Hugo, que está aí na tela, lateral esquerdo, começa o jogo hoje entre os titulares. O capitão Marçal vai para o banco de reservas. Lucas Fernandes é outro que começa a partida entre os titulares. O Eduardo fica de fora também no banco. Luiz Henrique, por exemplo, é outra novidade entre os 11 que começam a partida. Daqui a pouquinho voltamos, Futebol na Globo. Aqui é emoção. Você que se liga na Globo, falamos ao vivo do Gigante da Pampulha, tá lindo o Mineirão. Numa noite de clássico do futebol brasileiro, abrindo a etapa de oitavas de final da Copa do Brasil para Atlético e Corinthians. Eles já cruzaram duas vezes na história da Copa do Brasil, cada um conseguiu uma classificação. Hoje, momentos distintos. O Atlético vem numa crescente, não sofreu gols nos últimos jogos. E tem o Hulk como grande atração, tem 17 gols na temporada, começa jogando, essa que é uma das estrelas do futebol brasileiro. Do lado do Corinthians, Roger Guedes está confirmado, 15 gols na temporada, fez 8 no Campeonato Paulista, ele tem sido um destaque desse time do Corinthians. E o Luxemburgo traz uma novidade para o jogo dessa noite, você está vendo ele aí. Paulinho começa jogando, será titular do meio-campo do Corinthians. Portanto, meus amigos, daqui a pouquinho a bola rola. Noite de 7 jogos de Copa do Brasil. Cobertura total, os gols, os lances, muita emoção. Daqui a pouquinho voltamos, depois de Terra e Paixão. Futebol na Globo, aqui é emoção. Olá pessoal, tudo bem? Logo mais o Botafogo entra em campo para enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Promessa de um grande jogo de futebol pela frente. Botafogo estava a 15 jogos sem perder, foram um pouco mais de 2 meses de invencibilidade até ser derrotado pelo Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro por 2-1. Mas o clube carioca segue na liderança isolada do Brasileirão com 15 pontos. Hoje a história é diferente. 2 jogos de 90 minutos para definir o futuro na Copa do Brasil. Partida em Curitiba, no estádio do Atlético, clube que tem sido protagonista em torneios eliminatórios. Nos últimos 5 anos foram 2 títulos na Copa Sul-Americana, 1 na Copa do Brasil, sem contar o vice da Libertadores no ano passado, ou seja, adversário difícil no caminho do Botafogo. E você vai poder acompanhar esse jogão logo mais a partir das 9h30 da noite, depois da novela Terra e Paixão. Futebol na Globo, aqui é emoção. Essa é a área que dá acesso ao gramado do Mineirão. É aqui que os jogadores se encontram antes de sentir o clima da torcida. E daqui a pouco o estádio vai estar lotado. Tem jogão na tela da Globo. Atlético Mineiro e Corinthians. Primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. São 2 times que passaram um sufoco na competição até aqui. Para chegar até as oitavas, o Galo eliminou o Brasil de Pelotas. Venceu o primeiro jogo aqui no Mineirão por 2-1 e assegurou a vaga com um empate fora de casa. Do outro lado, o Corinthians tomou um susto na terceira fase. Contra o Remo, perdeu o primeiro jogo por 2-0. Conseguiu igualar o placar em casa e eliminou o Leão Azul nos pênaltis, com grande atuação de Cássio. Então não perca, é logo mais às 9h30 da noite. Futebol na Globo, aqui é emoção. Essa é a área que dá acesso ao gramado do Mineirão.
É aqui que os jogadores se encontram antes de sentir o clima da torcida. E daqui a pouco o estádio vai estar lotado. Tem jogão na tela da Globo. Atlético e Corinthians. Primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. São dois times que passaram um sufoco na competição até aqui. Para chegar até as oitavas, o Galo eliminou o Brasil de Pelotas. Venceu o primeiro jogo aqui no Mineirão e assegurou a vaga com um empate fora de casa. Do outro lado, o Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil, tomou um susto na terceira fase. Contra o Remo, perdeu o primeiro jogo por 2-0. Conseguiu igualar o placar em casa e eliminou o Leão Azul nos pênaltis, com grande atuação de Cássio. Então não perca, é logo mais às 9h30 da noite. Futebol na Globo, aqui é emoção. O Mineirão se prepara para receber um super clássico do futebol brasileiro. Amanhã tem jogão na tela da Globo. Atlético Mineiro e Corinthians. Primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Será um duelo entre duas equipes que não tiveram vida fácil na competição. Na terceira fase, o Galo eliminou o Brasil de Pelotas. Venceu o primeiro jogo aqui no Mineirão por 2-1, mas na volta passou por um sufoco danado. Estava perdendo de 1-0, mas no finalzinho, Zaratio, com um golaço, empatou o jogo e carimbou a vaga. Já do lado do Timão, muita emoção. O Corinthians, na partida de ida, um apagão e derrota por 2-0 contra o Remo em Belém. E aí, na volta, uma vitória do jeito que a Fiel está acostumada. Gol nos acréscimos e brilho de Cássio nos pênaltis. Então anota aí. Atlético Mineiro e Corinthians. É amanhã, 9h30 da noite. Futebol na Globo, aqui é emoção. Este é um dos vestiários do Mineirão. E amanhã, nomes importantes do futebol brasileiro estarão aqui. Tem jogão na tela da Globo. Atlético Mineiro e Corinthians se enfrentam no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Esse será o terceiro encontro entre as equipes pela competição. O primeiro foi em 1997, também pelas oitavas. O Timão venceu o primeiro jogo por 1-0 e o empate fora de casa garantiu a classificação da equipe paulista para a próxima fase. Mas na última vez deu Galo. Em 2014, os dois times se encontraram nas quartas de final. O Timão abriu uma boa vantagem, levou para o Mineirão 2-0. Mas o Galo, embalado pelo canto "Eu Acredito" da torcida, ganhou o jogo por 4-1 e garantiu a vaga na semifinal. Então não perca, é amanhã às 9h30 da noite. Futebol na Globo, aqui é emoção. Amanhã é dia de Atlético Paranaense e Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse será o segundo encontro das equipes na competição, que já se enfrentaram em 99 nas quartas de final. Naquele ano, o Botafogo venceu no Maracanã por 2-1 com direito a gol de falta de Bebeto. No jogo de volta, o Atlético vencia por 2-0 até os minutos finais, quando Sandro Barbosa diminuiu de bicicleta. Nos pênaltis, o goleiro Wagner pegou uma cobrança e deu Botafogo. E amanhã, quem leva a melhor? Atlético Paranaense e Botafogo, 9h30 da noite. Fique ligado. Futebol na Globo, aqui é emoção.